Vamos vamos nos colocando de pé para a gente iniciar mais um culto. A gente louva ao Senhor, porque por mais uma semana Ele nos trouxe aqui na sua casa para a gente estar juntos em adoração a Ele. Então vamos nos colocar de pé para a gente iniciar esse momento de louvor.
agora vamos estar orando nesse momento. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque Teu Santo Espírito está aqui nesse lugar conosco, Pai. Nós te damos graças por esse momento, porque o Senhor nos trouxe até aqui numa sexta-feira à noite e nós queremos te entregar, Pai, render a Ti toda a nossa adoração, Pai. Nós nos rendemos ao Teu... Nos rendemos aos Seus pés, Pai. Nós queremos que o Senhor está aqui. E é por isso que nós queremos nos render a Ti nessa noite, Pai. Tome o nosso louvor, a nossa adoração. Nós queremos Te entregar, Pai, esse culto ao Senhor. Nós entregamos a nossa vida a Ti, Pai. Tudo que temos é tudo que somos. Em nome de Jesus. Amém. Toma-me, rendido estou. Aos pés da cruz me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que Tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou Teu e Tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra Ti, ó Deus. Venho aqui, Rendido estou. Eu sou Teu e Tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou Teu e Tu és meu. minha vida dou a Ti, Senhor, rendida a Ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o Teu querer. Minha vida dou a Ti, Senhor, rendida a Ti
estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu E tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Quem sou eu pra que o grande rei me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Em Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus libertar, quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa
até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Declare, nós somos escolhidos. Escolhidos, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Glória a Deus, gente. Queria estar chamando aqui na frente o seminarista Nilson Pereira. Gente, como vocês sabem, esse mês nós estamos falando sobre missões. Pode sentar, gente. Esse mês nós estamos falando sobre missões. E aí o Gersinho passou a informação que quem corrige todos os trabalhos de missiologia dele no seminário é o seminarista Nilson Pereira. Então a gente falou, é ele mesmo que vai vir trazer a palavra aqui pra gente. Eu queria estar fazendo uma oração por você agora, Nilson. Pai, eu queria te louvar, Senhor, pela vida do Nilson. Mais uma vez a gente começa te louvando pelo Senhor ter se revelado a ele. E te louvo especificamente para o Senhor ter despertado esse chamado ministerial no coração dele, que ardeu a ponto de conduzi-lo ao seminário, Pai. Esse é o tipo de desejo que só nasce no coração, quando o teu Santo Espírito planta. Então a gente te louva e te agradece por isso. Pede para que o Senhor derrame as tuas ricas bênçãos sobre ele, Senhor, toda a sabedoria para que ele esteja lá cumprindo com louvor os deveres e compromissos do seminário, que ele encontre, Pai, sempre na família, Senhor, um amparo, um lugar de aconchego, mas também um lugar em que ele cumpre o dever de cuidado que ele precisa ter e que assim ele consiga conciliar todas essas áreas da vida com a execução do propósito que o Senhor tem para a vida dele. E que hoje ele vem aqui para fazer nada além do que cumprir esse propósito, Senhor. Que ele vem aqui para abrir a boca e expor a tua palavra, descrever a verdade que já está ali revelada e que ele saia daqui tão transformado ou até mais do que cada um de nós. É a nossa oração no nome santo e poderoso do teu Filho Jesus. Amém. Boa noite. Graça e paz. Irmãos, é uma honra estar aqui novamente, poder compartilhar o Evangelho do Senhor com cada um de vocês. Eu vim acompanhado da minha bela esposa, da minha filha Luísa, minha esposa Ione, né? E um casal de amigos também que congregam na mesma igreja que nós hoje, o Rafael e a Maria Eduarda. Pode chamar ela de Duda, tá? Eu vou pedir para vocês abrirem suas Bíblias em Atos capítulo 13. Atos 13... verso 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Diz assim a palavra de Deus. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado.
Então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, os despediram. Eu vou pedir para você manter sua Bíblia ou seu celular, né, aberto nesses textos, que a gente vai dar uma passeada neles hoje. Meus irmãos, a gente sabe que hoje é uma data especial para qualquer cristão presbiteriano, né? Comemoramos hoje o Dia Nacional das Missões, o dia que faz 163 anos que o pastor e missionário Ashbel Green Simonton, depois de ter sido inflamado pelo Espírito Santo numa aula de um grande teólogo também, conhecido por nós, Charles Hodge, ele era professor lá do seminário que ele fazia parte, se não me engano, na Filadélfia, né? Não me lembro agora exatamente o local dos Estados Unidos. E depois de uma aula falando de missões, de teologia sistemática, Simonton começou a entender que Deus o chamava para a obra missionária, para espalhar o evangelho além das fronteiras que ele conhecia, além dos Estados Unidos da América. Então ele começou a se preparar para isso, e há 163 anos ele aportou aqui no Rio de Janeiro, começando, através dele, o Espírito Santo começa a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil. O resto é história. Ele era um jovem, ele tinha, se não me engano, 25 anos, ele tinha a faixa ali dos 20, né? Mais ou menos a década de 20 da vida dele, e veio impelido pelo Espírito até o Brasil. Vale lembrar, né, que nós estamos falando do século XIX, então o Brasil não era o país com a estrutura que temos hoje. Era um país ainda que era uma colônia. Na verdade, não era mais colônia, mas tinha acabado ali de conseguir a sua independência. Em 1822 é quando acontece a independência do Brasil. Então, o Brasil ainda era um país muito primitivo comparado aos Estados Unidos, que já havia se tornado independente no século anterior, o século XVIII. E ele vem para pregar o Evangelho. Ele vem para começar o trabalho no qual nós estamos impelidos durante todos esses anos. Já faz mais de um século que Simonton chegou aqui e que a nossa igreja caminha para pregar o Evangelho e para espalhar por esse país o Evangelho de Jesus. E o próprio Simonton, ele dizia constantemente que o Espírito Santo que conduziu a vida dele até aqui, que conduziu a vida dele até as missões e conduziu a vida dele até o Brasil. E olhando para esse texto que a gente acabou de ler, a gente percebe o quanto o Espírito Santo tem um profundo destaque no trabalho missionário, desde a igreja primitiva, desde os primeiros discípulos de Jesus. O texto diz que eles continuaram orando e jejuando os seus líderes e clamando ao Espírito Santo para que ele seguisse dando direção. A gente vai destrinchar isso com mais calma no decorrer do sermão, mas a primeira coisa que é fundamental da gente perceber é que o Espírito Santo é o protagonista aqui nesse texto. Aliás, quando se fala do livro de Atos dos Apóstolos, o livro aí de registro da história da igreja, é notório o quanto o Espírito Santo tem um papel de destaque. Muitos teólogos dizem que, inclusive, o nome que os pais da igreja, um século depois do que aconteceu, deu, que é Atos dos Apóstolos, deveria ser Atos do Espírito Santo, ou Atos do Espírito junto da igreja cristã. Porque Lucas, que foi o escritor desse livro, Lucas, o médico, o companheiro de missões de Paulo, ele sempre destacava, tanto no seu evangelho, o evangelho de Lucas, quanto no livro de Atos, a importância que o Espírito Santo tinha ao mexer com eles, ao fazê-los caminhar, ao fazê-los se mover na estrada do evangelho e assim pregar a palavra por todo mundo conhecido. Faz parte da teologia lucana muito forte essa ênfase no Espírito Santo, e aqui não é diferente. É mais um texto que se atesta para isso. E nós sabemos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele é o selo da salvação daqueles que pertencem a Deus. De modo que a gente pode usar camisetas cristãs, anéis, pulseiras, cordões que remetem a Jesus, fazer tatuagens que remetem ao Senhor, e nada disso é ruim, pelo contrário, né? Eu tenho o meu anelzinho aqui, minha esposa tem suas tatuagens também que remetem ao Evangelho. Isso é bênção, isso é honrar o Senhor de alguma forma também. Mas a questão toda é que nada disso importa se o Espírito Santo não habita em mim e não habita em você. Nada disso importa se o Espírito Santo não nos guiar até sermos semelhantes a Jesus, não nos levar da onde o Senhor nos chamou
até a Nova Jerusalém. O apóstolo Paulo vai falar lá em Romanos que é o Espírito que convence da justiça e do juízo e que traz a salvação de Jesus sobre nós. O próprio Lucas, em outros trechos do livro de Atos, vai chamar o Espírito Santo de o Espírito de Jesus. Isso porque nós sabemos que o nosso Deus é uma trindade. E dentro da economia da trindade, da forma com que a trindade se aplica, o Espírito Santo ele é o Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, que Jesus promete lá no meio do Evangelho de João. É João 15, né, Gerson? Você que é o nosso especialista joanino lá da turma, que Jesus faz a promessa do Espírito, né? Então, oi? 15 é videira, então deve ser o 16, que 17 é a oração sacerdotal. Enfim, de 13 até 17 é quando Jesus começa a falar do Espírito, ensinar os nossos primeiros irmãos que ele o enviaria quando ele ascendesse aos céus. O Espírito Santo é Deus conosco, ele é o Deus que habita em nós. Paulo vai dizer que nós somos vasos de barro que contêm um tesouro inigualável, incomparável, indescritível. E esse tesouro é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus está desde a criação agindo. O Espírito de Deus é o que torna a palavra de Deus viva em nós. A minha mãe, ela sempre diz uma frase, que no inferno terá muita gente com a Bíblia na mão. E ela fala isso porque ela quer dizer que pessoas que não têm o Espírito, mas que procuram estudar a Bíblia, não são filhos de Deus. Existem muitos teólogos que são ateus, inclusive, que entendem bem o contexto histórico, o contexto social, até o contexto teológico das Escrituras, mas não vivem aquilo ali, porque é o Espírito que faz com que a gente viva a palavra de Deus. Essa combinação de meditação nas Escrituras, estudo nas Escrituras, e tem que ser de forma profunda, né? Nós estamos caminhando, tanto eu quanto o Gerson lá no seminário, para entender o máximo que a gente pode das Escrituras, e é extremamente recomendável a todo discípulo que se entenda muito das Escrituras. Mas esse estudo da Bíblia, esse investimento de entender as Escrituras, sem dobrar o nosso joelho e clamar pelo Espírito, ele até serve de alguma coisa, mas não serve a nível espiritual. Ele não serve para a nossa santidade, para a nossa profundidade dentro do Evangelho. O Espírito trabalha em parceria com a palavra, de modo que ele não faz nada que não está na palavra, e assim a palavra se torna legítima através da ação do Espírito. Os próprios escritores do cânon foram inspirados pelo Espírito Santo. Só que a gente precisa entender uma coisa, que a Bíblia ela não foi ditada para eles. A intenção deles era abençoar comunidades, era abençoar pessoas, abençoar outros discípulos que eles enxergavam naquela época. E aí entra o Espírito inspirando a vida deles para chegar a Bíblia ser extremamente importante e fundamental para nós até os dias de hoje. Mas os escritores originais da Bíblia não faziam ideia que a gente estaria aqui cultuando a Deus em 2022, no dia 12 de agosto. É o Espírito Santo que faz essas coisas. O Espírito Santo habitando na vida de um discípulo ou de uma discípula de Jesus Cristo é capaz de fazer coisas que a gente nem imagina na nossa vida. E dentro da teologia, a gente entende que na missologia, mais especificamente, que é a parte da teologia que estuda as missões, que na verdade a missão não é nossa, a missão não é da igreja, a missão é de Deus. É o conceito de missio Dei que a gente chama na teologia. E ele, conforme o apóstolo Pedro vai falar na sua primeira carta, nos dá a honra, nos dá o privilégio, nos dá o destaque de sermos usados por ele para poder fazer com que a sua missão seja cumprida aqui na Terra. Eu sou casado, muitos de vocês também devem ser, ou namoram, ou noivam, ou querem namorar, almejam isso, né? E a gente costuma dedicar muito tempo para o nosso cônjuge, para o nosso namorado, para a nossa namorada, para o nosso noivo e para a nossa noiva. E a gente fala que ama. Espero que não no início do namoro, mas depois, no decorrer que você vai conhecendo e desenvolvendo, já dá para começar a pensar em falar isso. E dizer que ama é obter um compromisso com aquela pessoa. E não dá para dizer que ama alguém se você não se interessa
com aquilo que aquela pessoa se importa. E Deus, o nosso Deus, ele não é um conceito, ele não é uma ideologia, ele não é uma coisa completamente etérea, que não dá para a gente tocar de alguma forma ou se relacionar com ele. O nosso Deus é uma pessoa. E todo o plano da salvação, o envio de Jesus, o governo de Deus Pai sobre todo o universo, sobre a terra, sem que ele desista de nós, como diz o salmista, que as misericórdias de Deus são os únicos motivos de não sermos consumados. E a ação do Espírito Santo também é para que eu e você pudéssemos nos relacionar com Deus de forma clara, objetiva e constante. O véu do templo se rasga quando Jesus é crucificado, para que eu e você pudéssemos ter contato diário e constante com o nosso Deus, através da ação do Espírito e da obra de Jesus Cristo. Nós somos feitos filhos de Deus através dele, porque nós somos discípulos dele. E se a gente se relaciona com Deus, como que a gente pode pensar em não se interessar com aquilo que ele se interessa? E se a missão é dele, se é a missio Dei, se é a missão de Deus, evidentemente que o Senhor está profundamente interessado em cumprir a sua missão. E quando ele nos convoca, é uma honra, é um privilégio estar fazendo essa missão aqui na terra. O apóstolo Pedro, na sua carta, que eu já citei anteriormente, ele vai dizer que os anjos param para fazer o que estão fazendo, para nos ouvir pregar o Evangelho. E pregar o Evangelho não é só subir num púlpito com um microfone e pregar um sermão. Pregar o Evangelho é quando no cotidiano a gente está falando de Jesus para alguém também. Nos nossos trabalhos, nos nossos estudos, seja escola, seja universidade, na nossa família, que é os nossos próximos mais próximos. Se você for casado, para o seu cônjuge, para os seus filhos, constantemente devemos pregar o Evangelho. O problema é que a gente tem uma visão de pregar o Evangelho muito pequena. A gente acha que pregar o Evangelho é só para quem não é cristão. Isso não é verdade. O grande reformador, Martinho Lutero, ele dizia que ele precisava pregar o Evangelho para ele mesmo todos os dias, porque todos os dias a tendência dele era se esquecer do que era o Evangelho. A.W. Tozer, famoso pastor do século XX, dizia que chegaria o momento no qual nós iríamos pregar o Evangelho para os evangélicos. Isso é o que a gente mais vê. Muitas igrejas se tornaram campos missionários, literalmente. Porque as pessoas vivem tudo, menos o que é o Evangelho em sua essência. David Nicholas, pastor da Spanish River Church, que é a igreja que mais plantou igreja, talvez até na história, mas no nosso tempo recente, desde o século XIX para cá, ele tem um livro chamado O que Fizeram do Evangelho. Eu amo esse livro porque ele é um dos meus livros preferidos. E lá ele mostra uma pesquisa. Ele passou 5 anos observando, através do instituto que ele tinha lá na igreja, cultos de diversas igrejas diferentes nos Estados Unidos. E ele constatou que em 90% dos casos o Evangelho não era pregado. É possível você pregar a Bíblia sem pregar o Evangelho. Porque o Evangelho é o tesouro que a Bíblia carrega. No Antigo Testamento, então, nosso professor de prática de pregação sempre lembra, né? Não pregue em sermões rabínicos. Porque se você não falar de Jesus, é um sermão rabínico, não é um sermão cristão. Você não está falando do Evangelho. Essencialmente, o Evangelho é o que Jesus fez e faz por nós até hoje. E isso só é possível se o Espírito Santo habitar em nós. Pregar o Evangelho é uma tarefa de todos nós. Todos os 4 evangelhos possuem uma grande comissão. Sei que a mais famosa é Mateus 28, ali, do 16 até o 20, quando Jesus fala para irmos por todo o mundo, pregar o Evangelho, e ensinando, na verdade, o que ele havia nos ensinado, e principalmente fazendo discípulos para ele, e a promessa dele que estaria conosco até a consumação dos séculos, isso se dá através do Espírito Santo e da Palavra de Deus. Mas ele ali, ele está trazendo essa comissão não só para os apóstolos, para os 11 apóstolos que estavam ali, mas para todo e qualquer discípulo de Jesus. E missões, a Missio Dei,
é um movimento de Deus. No meu presbitério, a gente faz parte de um grupo de pastores chamado Sara, e lá a gente cita uma frase constantemente do Eugene Peterson, que é um pastor presbiteriano morto em 2017, que fala que o evangelho é uma longa caminhada numa mesma direção. Isso, para mim, dá ao evangelho, quando eu penso em viver o evangelho, um sentimento, um entendimento de que o evangelho é o tempo todo movimento. Nós estamos sempre caminhando, uma longa caminhada numa mesma direção. Tem uns que saem correndo, tem outros que se distraem no meio do caminho, vê os outdoors lá que são os pecados, sei lá, pornografia, álcool, jogo, né? E todo tipo de pecado que a gente conhece. De vez em quando tem que vir um discípulo lá e falar: ô cara, você está perdendo tempo aí, está olhando para o lado, a gente tem que seguir aqui na longa caminhada numa mesma direção. E o fim dessa caminhada é a Nova Jerusalém, é a volta do Senhor. É o que nos espera, o que Paulo fala que nem olhos, nem ouvidos ouviram e viram aquilo que nos espera. Não conseguimos contemplar o que é a Nova Jerusalém. Ainda que João se esforce lá para tentar descrever uma coisa ou outra, Apocalipse 21 e 22, a gente não sabe exatamente como ela é, só sabe que é muito melhor do que tudo que a gente viveu aqui. Esse é o final da estrada. Mas enquanto a gente caminha, há muita coisa a se fazer. Há pessoas para convocar, e para nós, reformados, especialmente as missões têm algo de profundo, porque o Senhor pode te dar a chance, o privilégio de pregar o evangelho para alguém que ele escolheu desde antes da fundação do mundo, para um escolhido que ainda está perdido. Então, nessa caminhada, a gente vai se movimentando. E esse movimento que o Espírito faz, nos levando a caminhar nessa longa caminhada numa mesma direção, se chama missões. A Bíblia deixa claro o quanto o Espírito Santo é movimento. Lá no hebraico, a palavra ruá, ela pode ser também traduzida como vento. Jesus, com a mulher samaritana, lá em João 4, vai dizer que os filhos de Deus vão para onde o Espírito Santo soprar. E o tempo todo, a presença do Espírito gera vida que gera movimento. Não dá para ser cristão e ficar na inércia. Não dá para ser cristão e ficar deitado no sofá o tempo todo. Não dá para ser cristão e ficar apenas sentado num banco de uma igreja. Tem o seu tempo para isso acontecer. Mas à medida que a gente vai caminhando, se aprofundando no Evangelho, o Senhor vai nos chamando para fazer coisas. Seja o louvor, seja pregar no púlpito, né, agora que eu estou dizendo, seja fazer parte de algum ministério. Existem vários irmãos que, nesse momento agora, estão pregando o Evangelho em hospitais, por exemplo, em comunidades espalhadas pelo Rio. E isso é o que é o que menos falta nessa cidade. Né? O Rio de Janeiro é uma cidade que tem comunidades até nos lugares mais nobres dela, ou discipulando irmãos mais imaturos na fé. O Espírito Santo vai nos levando a fazer coisas, vai nos impulsionando, vai nos dando dons para poder cumprir a missio Dei, a missão de Deus. E se a gente analisar o contexto aqui desses 3 versículos que a gente leu lá de Atos 13, a gente percebe uma coisa que um amigo meu muito querido, o Jorge André, sempre diz. A vida cristã, ela não pode ser só leitura e orações protocolares. Ela precisa ser relacionamento profundo. E esse texto que a gente leu, ele me chama muita atenção, ele é um dos meus textos preferidos nas Escrituras, porque ele mostra isso de forma muito clara. Quando o Espírito Santo separa Barnabé e Paulo para a obra missionária, ele trabalha com alguns dos melhores discípulos que a igreja de Antioquia tinha. Entre a conversão de Paulo e esse relato aqui, os teólogos eles estimam que tem aí entre 10 e 15 anos, entre o que aconteceu na estrada de Damasco até esse relato de Atos 13. E Paulo, ele foi caminhando com Barnabé, sendo discipulado por ele.
Foi para Tarso primeiro, na verdade para Jerusalém, depois para Tarso, e foi parar na igreja de Antioquia. E a igreja de Antioquia era uma igreja muito especial, porque ela é uma igreja nova, mas rapidamente ela já se tornou um dos maiores centros do cristianismo daquela época. Eu estou falando da época da igreja primitiva, o início da igreja, o fervor que aqueles irmãos tinham, a igreja que a gente tenta copiar de qualquer jeito hoje em dia. O movimento do cristianismo começa em Jerusalém, e aí a morte de Estevão, ali no capítulo 7, e o Espírito Santo espalha os discípulos por outros lugares ali próximos. Começa a igreja de Éfeso, começa a igreja de Antioquia e outras igrejas também. E é a terra natal de Lucas, então provavelmente, ele era antioqueno, né? Provavelmente é mais ou menos aqui que ele se converte ao evangelho. Lembrando que Lucas é o único não-judeu a escrever nas Escrituras, ele era um gentio. E aquela igreja rapidamente se torna um grande centro do cristianismo. Era uma igreja boa, uma igreja cheia, uma igreja que crescia. Atos 11, 26 vai mostrar, por exemplo, que foi ali a primeira vez que o nosso povo é chamado de cristãos, de pequenos cristos. É na cidade de Antioquia que isso acontece. Então, isso mostra o tamanho da dedicação que esses irmãos tinham ao Senhor e ao Evangelho também. E é importante a gente perceber que os líderes daquela igreja não se contentavam com isso. Eles poderiam, e até muitos de nós, se fôssemos líderes no lugar deles, está tudo ótimo. A igreja está crescendo. Até chamam a gente de cristão por aí, de pequeno Cristo. Tanto que acham a gente semelhante a ele, a gente fala igual a ele, faz os mesmos atos muitas vezes. E eles não se contentaram. O texto diz que eles seguiram jejuando e orando, buscando a ação do Espírito Santo, até que ele vai, toca no coração daqueles irmãos e fala. Né? Esses irmãos que eram profetas e mestres, como o texto diz. Os profetas e mestres, tá lá são dois dos ofícios que Paulo vai falar lá em Efésios 4:11, ou seja, são os ministérios da palavra de Deus, que pregam a palavra de Deus. Todos aqueles homens eram líderes e pregadores do Evangelho também. E o Espírito toca e fala, pede para separar Barnabé e Paulo para a obra que ele tinha, para a obra das missões. E a partir disso, Barnabé e Paulo começam a se preparar. Pegam lá as trouxinhas deles, pegam os livros que eles gostavam de estudar para estar sempre afiado na pregação do Evangelho, pegam companheiros de recursos, começam a se preparar para viajar para outros lugares ali no mundo conhecido. A sequência do texto vai mostrar o primeiro lugar que eles vão como missionários. E começa então a primeira viagem missionária da comitiva de Paulo para pregar o Evangelho. Provavelmente a primeira comitiva de missões oficialmente ali daquela igreja primitiva. A gente não sabe bem se é exatamente isso, mas pelo menos relatos bíblicos é de fato a primeira, né? Embora tenha Filipe com Samaria antes, mas uma igreja, a liderança de uma igreja, estarem orando, enviando missionários, de fato aqui é a primeira vez que isso acontece. E eu só quero te lembrar de uma coisa. Se você tem uma Bíblia na mão aí, é porque Deus começou a usar Paulo e Barnabé para poder ir pregar o Evangelho para outros lugares. Porque ainda que os outros apóstolos tenham pregado para gentios, para não-judeus, como todos nós acreditamos aqui que sejamos, não sei se tem algum descendente de judeu aqui, mas eu não sou, então eu sou um gentio. E o ministério mais próspero da igreja primitiva, o primeiro mesmo a dar o pontapé, sem dúvida, é de Paulo e Barnabé. É só você seguir lendo o livro de Atos que a gente percebe isso claramente. E esse movimento veio parar aqui. Nós somos frutos disso tudo. Frutos do Espírito Santo tocando no coração de alguns líderes, enviando outros líderes para pregar o Evangelho. Aqueles líderes poderiam dizer, não vou mandar Paulo e Barnabé, a gente manda o fulaninho, o ciclaninho, aquele que está dando trabalho lá na igreja, a gente prepara ele para ser missionário, a gente envia ele. Ou não, irmãos, calma, vamos ver quem quer ir para enviar. E não foi assim que aconteceu.
O Espírito tocou na vida daqueles líderes, tocou no coração de Paulo e Barnabé, e eles, obedecendo a voz de Deus, obedecendo o ímpeto que o Senhor gerou para aquela igreja, foram de bom grado e começaram um trabalho que nunca mais parou, porque nós somos sequências disso. Existe até um movimento de plantação de igreja chamado Atos 29, que eu acho maravilhoso o nome deles, porque o livro de Atos termina em Atos 28, e Atos 29 dá a ideia de continuidade das missões da igreja. E hoje, irmãos, a gente ainda tem algumas regiões, alguns povos que não foram alcançados pelo Evangelho no mundo. Mas eles são minoria. O movimento missionário, hoje, ele está mais impelido a um grande campo missionário chamado cidade. Vocês já pararam para pensar como a nossa cidade é cosmopolita? Como ela é extremamente multiétnica, multicultural? Como várias tribos, provavelmente aqui mesmo nessa igreja, convivem aqui no Rio de Janeiro? E será que a gente continua falando a mesma língua para todo mundo? Os missionários no início do século XXI, ali no final do século XX para cá, eles começam a entender que o campo missionário mais urgente deixou de ser a Índia ou a China e passou a ser a terra que eles mesmos habitavam. Um dos nomes mais importantes da missiologia é o de Leslie Newbigin. Leslie Newbigin foi um pastor anglicano que fez missões ali na Índia, do meio para o final do século XX, e pregou o evangelho na Índia, aplicou tudo aquilo que a gente aprende na missiologia, a questão da transculturalidade, a forma com que ele iria se comunicar em relação ao evangelho com os indianos e tudo mais. E aí depois ele volta para a Inglaterra no final do século XX. E o grande susto da vida dele é perceber que a Inglaterra não era mais a mesma que enviou ele para a Índia. Que a Inglaterra era menos evangelizada até do que a Índia. Então ele começa a estudar, começa a aplicar os conceitos de missiologia transcultural que ele conhecia para a própria Inglaterra que ele morava. E ali ele começa a entender o quão plural era o país que ele veio, Londres, né, a cidade no qual ele habitava. E começa a perceber que ele precisava ensinar. E começa a surgir os livros de Leslie Newbigin. De tal forma que hoje os missiólogos mais famosos são todos discípulos da teologia de Leslie Newbigin. Tim Keller, Michael Gorin, todos eles citam Newbigin. E citam porque ele foi o grande nome, né? Não sei se foi o primeiro, mas o grande nome, o mais famoso, a perceber que o lugar que a gente vive se tornou um campo missionário. Com tudo que um campo missionário antes tinha. Várias culturas, várias etnias, em alguns lugares até várias línguas literalmente a serem ditas. E que não dava mais para a igreja tentar pregar o evangelho como fazia antes. O problema é que a mentalidade de muitas igrejas até hoje não mudou. Para nós, o missionário é o cara que viaja para outro país, que vai lidar com outra cultura, que vai lidar com outras formas de se viver. É Paulo lá em Atenas, em Atos 17, falando do Deus desconhecido. Esse texto ainda é muito importante para nós, mas não mais para ir para a Índia ou para a China, mas para pregar aqui. Eu me converti no Ministério de Missões da primeira igreja que eu fiz parte, a Igreja Congregacional de Bento Ribeiro. E lá, todo mundo tinha um chamado para um lugar. Uns tinham um chamado para a Índia, outros para a África do Sul. E eu nunca entendi que eu tinha um chamado para um lugar específico. Eu já me converti lá, né? A primeira vez que eu pisei naquela igreja, eu já fui na reunião do Ministério de Missões. E eu sofri um certo bullying porque eu não era um cara que entendia que tinha um chamado para ir para outro lugar. Eu gostava de missões urbanas, de entender como eu podia aplicar o evangelho aqui e tudo mais. E isso é 2004, 2005. E de lá para cá, as coisas mudaram muito. A missiologia ela mudou de forma.
eu comecei a perceber que eu estava certo nesse meu conceito, de que missões é onde a gente está. E aí surgiram os movimentos de plantações de igreja, que é o movimento missional, de revitalização de igrejas. Surgiu fortemente a aplicação de projetos sociais em comunidades, nossa realidade aqui do Rio. As pessoas começaram a entender que o evangelho precisava avançar na nossa vizinhança, no bairro que a gente vive, na cidade. Surgiu o que o Tim Keller chama, o Timothy Keller, o Tim Keller, de teologia da cidade. Entender a cidade e aplicar o evangelho sobre ela. E é claro que tudo o que a gente faz no reino, nada é inédito. Já existiu um John Stott, pastor anglicano da Inglaterra, trabalhando nessa questão, o Congresso de Lausanne, tudo o que aconteceu ali, já no meio do século XX, quando o Legend e o Big volta. Irmãos e irmãs se dedicando a pensar como que o evangelho podia avançar. Porque a gente começou a perceber que a igreja ela não estava mais em movimento como deveria. Ela já estava caminhando de forma muito lenta. Ela já estava acostumada a ter os seus membros sentados na cadeira, domingo após domingo, dizimando. Ela estava acostumada a ter pessoas religiosas dentro do cristianismo, mas não mais discípulos de Jesus. Michael Green, um pastor já falecido também, tem um livro maravilhoso chamado A Evangelização na Igreja Primitiva. E lá ele relata que quem de verdade espalhou o evangelho para todo mundo conhecido, a ponto dos imperadores romanos não aguentarem mais matar cristãos e se converter mais gente, o dobro daquilo que eles matavam, foram os cristãos que nós chamamos de leigos. Os cristãos comuns. Não foram os líderes. Paulo fala em Efésios 4 claramente qual é o papel de um líder no cristianismo. Treinar. Treinar, treinar e treinar. Ajudar outros a serem cada vez mais maduros como Jesus é. Para que eles vão aonde os líderes não podem ir. Para que eles vão aonde a igreja muitas vezes não pode entrar. Como um assistente social cristão, por exemplo, que pode ir numa comunidade onde a igreja geralmente, às vezes, não entra. Geralmente, às vezes, ficou meio ruim, né? Às vezes não entra. E tudo o que a gente precisa entender é que ser fiel a Deus, ser fiel à palavra de Deus, ser fiel à ação do Espírito Santo, é a gente se importar com o movimento missionário que o Espírito está fazendo ao nosso redor. Talvez esse movimento te leve para o Nepal, talvez te leve para a China, talvez te leve para Cuba ou para a Europa. Quem conhece alguém que mora na Europa sabe a situação espiritual que aquele continente vive hoje. Que não é brincadeira, é assustador muitas vezes até. Ou talvez o Espírito te leve para a sua própria igreja, para o seu bairro, para a sua cidade, para o seu trabalho. Existem muitas juntas de missões hoje, graças a Deus. Eu mesmo já fui voluntário da Jocum, lá em Parada de Lucas, uma vez. Mas se a igreja local, se ela não se envolver com missões, é meia dúzia de andorinhas tentando fazer o verão acontecer. E aí, a gente se depara com um texto de Jesus nos evangelhos dizendo que a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Porque a nossa cultura religiosa, muitas vezes, coloca missões, evangelismo e o avanço da igreja na conta dos líderes. Quando que a gente viu Paulo fazer missões sozinho? Toda a carta dele tem uma lista de pessoas que ele vai agradecendo. Por exemplo, uma das cartas mais lindas e mais famosas de Paulo, que é Colossenses. Provavelmente Paulo nunca pisou em Colossos. Muitos teólogos vão dizer isso. Quem plantou aquela igreja foi Epáfras, um dos homens que ele agradece no final da carta e no início também. Ele discipulou Epáfras
e Epáfras foi. Mas as Escrituras dizem que quando crerão, se não há quem pregue? Quando ouvirão, se ninguém se dispõe a ir? Caminhando para o fim, irmãos, o Espírito Santo, ele está aqui nesse lugar. Ele habita em mim, ele habita em você. Se nós somos realmente filhos de Deus. Se nós somos de fato dedicados na nossa vida para sermos discípulos de Jesus. E discípulo vem de disciplina. Está sob a disciplina de. Por isso que a grande comissão começa quando Jesus fala que Ele quer que nós ensinamos a quem a gente vai encontrando nessa longa caminhada numa mesma direção. Aquilo que Ele vem nos ensinando. Mas como você vai ensinar? Se você não está dedicado a entender o que Ele está te ensinando. Se você não está debaixo da disciplina dEle. Se você não é um discípulo. Discípulos fazem discípulos. Eu vou te falar uma coisa. Eu tenho consciência na minha vida, é um pilar do meu ministério, que nada é mais importante nessa vida do que ser um discípulo de Jesus. Quem fala para você isso é um seminarista, caminhando aí para o final do seminário. Quando eu for ordenado pastor, isso não vai ser mais importante do que eu ser um discípulo de Jesus. E você pode chegar a ser pós-doc em teologia e em divindade, patriarca, como tem por aí, semideus. Isso não vai ser mais importante do que ser um discípulo de Jesus. Tudo que você é, tudo que eu sou, é uma consequência de eu ser discípulo de Jesus. E se isso é uma verdade na minha vida, naturalmente eu vou ser um bom marido, eu vou ser um bom pai, um bom amigo, um bom líder para alguma comunidade. E o que mais você quiser ser. E se o Evangelho é a nossa vida, se ele é o que arde no nosso coração de verdade, se ele é o que nos impulsiona a nos mexer em movimento, e não você mesmo, e não o seu coração, e não os seus desejos, o Espírito Santo vai te levar para algum lugar. E esse lugar não é confortável. Ou pelo menos a princípio não é confortável. Nós seguimos um Deus que chamou Abraão e disse para ele sair debaixo da sua parentela e ir para um lugar que ele iria mostrar. E Abraão morreu sem saber direito que raio de lugar seria esse. Ele só creu nas promessas que Deus fez a ele. Nós seguimos um Deus que tirou um fariseu que perseguia a igreja e assassinava os nossos irmãos e o transformou no maior cristão de todos os tempos. E fez com que ele fosse para as cidades sabendo que ele ia apanhar, que muitos não iam ouvir aquilo que ele tinha para pregar. Chicotada, tentativa de assassinato adoidado. Ainda por cima fez com que ele levasse outras pessoas para viver o perigo que Deus reservava para ele. Só para pregar o Evangelho. Então, para a gente, a zona de conforto é quando a gente chegar no final dessa estrada, na Nova Jerusalém. Não é agora. Agora é hora de se mexer. Agora é hora de se mover. E não pela nossa própria força, mas pela ação do Espírito Santo em nós. Pelo soprar do Espírito no nosso coração, nos guiando para onde Deus quer que a gente esteja. E eu vou te falar uma coisa, meu irmão e minha irmã. O melhor lugar para mim e para você é aonde Deus quer que a gente esteja. Ainda que isso signifique passar frio, passar fome, ficar triste, esse é o melhor lugar. É por isso que Paulo, mesmo preso numa masmorra, escreveu livros como Filipenses, aquela obra-prima sobre a alegria de ser um cristão. Porque o Senhor ensinou para ele que o melhor lugar para ele estar não é num palácio,
mas no centro da vontade de Deus para ele. E você? O que a gente vai fazer diante disso tudo? Vamos continuar ouvindo as nossas próprias vozes? Ou vamos começar a ouvir o Espírito Santo? Ele tem um lugar para nos levar. E que a gente se empenhe em ouvi-lo e ir para esse lugar. Eu não faço ideia para onde ele quer levar vocês. Na verdade, hoje eu estou numa fase que eu não faço ideia nem para onde ele vai me levar a nível de igreja. Mas eu sei que ele vai comigo. Eu já tirei a mão do volante, de vez em quando me dá muita vontade de botar de novo. Mas eu tomo aquele tapinha de Pai Celeste para poder tirar a mão e deixar ele continuar a me guiar. E o movimento disso se chama missões. Charles Spurgeon, para a gente encerrar, que é uma das frases da minha vida, dizia, pastor do século XIX lá em Londres, que todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. E a escolha é nossa. Somos missionários ou somos impostores? Essa igreja existe hoje porque o Espírito Santo tocou na vida de um homem americano. E se há uma diferença nos Estados Unidos e Brasil hoje, imagina no século XIX. Tanto que ele morreu logo picado por um mosquito aqui. Morreu em poucos anos. E por causa de entender isso, ele veio e começou a nossa igreja. O Senhor quer nos usar para começar outras igrejas, outras comunidades de discípulos, ou revitalizar igrejas que estão mortas. E assim como Jesus fazia com as 7 igrejas lá da Ásia, de Apocalipse 2 e 3, que ele ia consertando enquanto elas cumpriam a missão de Deus, ele vai fazer com a gente também. Amém? Eu queria deixar um desafio para você. Nessa semana, leia no livro de Atos as histórias de Filipe, Ananias e Cornélio. Atos capítulo 9, Filipe, Ananias, enfim, está ali no meio de Atos, né? Procura aí, Filipe, Ananias e Cornélio. Eu não quero dizer uma referência aqui que eu possa me confundir. Ore e aprenda com eles a ouvir a voz do Espírito Santo em missão. Aprenda a ouvir a voz do Espírito de Deus. Compartilhe com um irmão que caminhe junto com você ou com seu pastor o que o Espírito Santo te falou quando você lê a história de Cornélio, Filipe e Ananias. Amém? Não o Ananias da Safira, mas o Ananias que foi orar por Paulo. Legal? Obrigado, Nilson. Vou fazer uma oração aqui por você, agradecendo pela palavra. Senhor, a gente te louva nesse momento, Pai, porque o chamado missionário, de fato, é algo que deve atingir ao coração de todos nós, Senhor. E que, de fato, pelo teu direcionamento, a gente venha encontrar o local perfeito que o Senhor quer nos usar na plenitude daquilo que o Senhor planejou na nossa caminhada aqui na terra, para que o teu reino continue a se expandir nas gerações, nos campos geográficos, e que assim o plano de redenção sobre a humanidade se complete com a gente tendo o privilégio de fazer parte dele. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Obrigado, viu, Nilson? Gente, uns avisozinhos rápidos aí antes da gente sair. Primeiro de tudo, amanhã tem Cabra Macho, para todos os homens que estão aqui. A gente vai ter de manhã aqui o evento Cabra Macho, um evento que a nossa igreja realiza só para homens. Quem já esteve aqui sabe que é uma bênção e a galera comparece firme. Então, assim, se você tiver a oportunidade de estar aqui amanhã de manhã, esteja. À tarde, a gente tem o aniversário do nosso presbitério, né? O culto de aniversário. Quem vai estar pregando aí é um rapazinho pouco conhecido. Vai estar criando. Está começando agora, né, Jacinto? Começou a pregar para a UPA aí recentemente. O Hernandes Dias Lopes.
E a gente só relembra um aviso que o pastor Renato mandou no grupo da juventude, mandou para algumas pessoas no privado, de que amanhã a Presidente Vargas vai estar interditada por conta daquele evento do Marcha para Jesus, o evento que a Igreja Renascer em Cristo costuma realizar. Então a Presidente Vargas ela vai estar toda fechada, então que você se programe aí em qual vai ser o itinerário, o caminho que você vai traçar até aqui para você poder estar presente. É amanhã às 16 horas. Eu recomendaria a você chegar cedo, porque, se Deus quiser, eu creio que muita gente vai estar presente aqui. Alguns avisos. Segunda-feira não, gente, desculpa. Sábado da semana que vem, sem ser amanhã o outro, nós teremos a Feira das Nações, que é o evento desse mês de agosto, que a nossa igreja realiza para arrecadação de fundos, para que a gente esteja abençoando a vida de alguns missionários, né, de campos distantes, a nossa UMP. Por que é importante você ficar sabendo disso? Você pode estar pensando assim, eu já sei que tem Feira das Nações aqui, Miguel, eu frequento aqui há muito tempo, mas por que é importante você saber? Porque a UMP tem uma barraquinha, que é a barraquinha dos crepes. Geralmente a gente faz da Suíça. Miguel, mas os crepes foram inventados na Suíça? Eu não sei. Tenho minhas dúvidas, mas geralmente a gente é a barraca da Suíça, cada barraca tem um país, a gente costuma fazer os crepes, a gente aluga uma chapazinha ali, e a gente fica o dia inteiro ali fazendo crepe. Você pode estar pensando, Miguel, mas vocês ficam o dia inteiro fazendo crepe, para todo mundo que aparece para comprar? Pois é, para que esse trabalho seja o menos enfadonho possível, a gente conta com a ajuda de todos os jovens da nossa UMP. Porque, apesar de ser um prazer estar aqui servindo a igreja, servindo ao reino, a gente sabe o quanto é cansativo uma pessoa ter que passar o dia inteiro ali fritando crepe na chapinha. Então, você pode vir aqui ajudar e a gente vai estar passando uma listazinha aí de voluntários, né, no grupo da nossa juventude. Se você tiver a oportunidade de estar aqui, a gente divide por horário. Você não precisa passar o dia aqui. Às vezes você fala, olha, eu vou estar lá na feira a partir das 2 horas. Qual o horário que você for aparecer aqui? A gente te coloca na escala e você pode estar ajudando a gente nesse serviço. Beleza? Deus tem abençoado muito a Feira das Nações. Os últimos anos foram os anos que, apesar da pandemia, a gente mais arrecadou. E agora que a gente está retornando com a Feira das Nações presencial, tenho certeza que Deus vai estender a mão de novo para que a gente possa estar arrecadando ainda mais fundos. E dia 27 de agosto. Vou repetir de novo para ficar tatuado dentro da mente de todo mundo. Dia 27 de agosto, é um sábado, às 10 horas... dia 27 é um domingo? Não, dia 27 é sábado. É sábado. Dia 27 é um sábado, às 10 horas, a gente vai estar reunido ali no MAN, no Museu de Arte Moderna do Rio, para fazer as fotos da Freedom. A gente já vai estar lançando para vocês daqui a pouco a nossa blusa temática, que a gente já está até com o testezinho pronto, a gente vai estar daqui a pouco lançando ela já para venda. A gente vai estar fazendo no dia 27 umas fotos temáticas para a Freedom desse ano, e a gente vai ter as fotos lá no MAN, depois a gente vai sair, todo mundo vai almoçar junto, e depois do almoço a gente vem para cá porque a gente vai ter a reunião com os voluntários. Se você quer ajudar em alguma das áreas da Freedom, a gente vai reunir todo mundo que quer trabalhar aqui, os líderes de cada uma das áreas vai explicar o que cada uma dessas áreas faz, qual que é a atividade, e ao final você vai poder dizer para qual das áreas, ou para quais das áreas, você quer se candidatar a trabalhar. Então, anota na sua agenda, esteja presente com a gente no dia 27 de agosto. Não se esqueça disso, participa com a gente. A Freedom é um momento muito poderoso do agir de Deus no meio da nossa juventude. O quanto que a nossa juventude se unifica, ganha um senso assim, de identificação, de participação, de se sentir útil no reino, né? Então, não perca a oportunidade de estar participando disso. Mais algum aviso, diretoria? Acho que não, né? Tem mais algum aviso? Acho que não. Gente, semana que vem tem culto jovem e agora a gente tem lanchinho para a honra e para a glória do Senhor. Eu queria chamar o Açoeiro aqui na frente, que está com esse sobretudo aí de cientista mesmo. E queria que ele fizesse uma oração aqui para encerrar. E Açoeiro, eu queria aproveitar para te pedir para nós, na sua oração, você agradecer pelo almoço da Freedom, que foi uma bênção também na semana passada, que Deus agiu no nosso meio aí. Amém. Vamos ficar em pé, gente? Vamos ficar em pé e agradecer. Senhor Deus, quão bom é a gente estar com o coração aquecido
aquecido por missões, pelo ID, por pregar a quem é toda criatura, pregar o que? O teu santo evangelho, Pai. Que bênção que a gente pode estar aqui falando sobre missões. Aquece o nosso coração, aquece a nossa vontade, aquece a nossa vida, Pai. Que o nosso estar seja onde o Senhor quer que nós estejamos. Assim, seja a nossa vida, toda a nossa existência, bem como da mocidade, bem como de nossa igreja. Todos os passos que nós damos, Pai, que sejam voltados a Ti. Assim também, acreditamos que o almoço, que foi maravilhoso o almoço da Freedom, e te agradecemos pela Tua mão, pelo Teu cuidado, pelo sucesso que aconteceu, até pelo saboroso que foi a comida, Pai, te agradecemos. Te agradecemos porque tudo tem ido bem. E assim cremos, Pai, que também será o movimento Freedom. Te pedimos por tanta coisa, já te agradecendo pelo Cabra Macho de amanhã, pelo aniversário do Redentor, pela palavra do Reverendo Hernandes, pelo culto de domingo, por nossas vidas. Nosso pastor diz com frequência que acaba essa liturgia, mas continua a liturgia da vida. Que nós estejamos, Pai, em eterna liturgia diante de Ti, para Te louvar e bendizer o Teu nome. Abençoa a nossa mocidade e abençoa a nossa vida. Por Cristo Jesus, Senhor. Amém.